Essa história é bastante curta, mas realmente me traumatizou muito quando eu era criança e realmente consegui esquecê-la por um longo tempo. Não é tão assustador ou terrível quanto algumas outras histórias aqui, mas para uma criança de 13 anos que nunca viu nenhuma violência e sempre viveu no conforto de uma vida familiar feliz entre amigos, era aterrorizante em seu próprio nível. Portanto, por contexto, eu tinha cerca de 13 a 12 anos, não me lembro bem da data. Sempre fui uma pessoa muito infantil, em parte por causa de um acidente de carro quando entrei na escola de ensino fundamental que me parou mentalmente de crescer. Eu mal tinha amigos porque estava passando por uma situação estranha, e os únicos que estavam bem para sair comigo eram pessoas mais jovens ou com a mesma mentalidade que eu. Todos os anos, meus pais me mandavam para um acampamento de verão nas montanhas onde havia basicamente atividades de natureza como caminhadas, exploração de florestas, tudo isso. Vivo na França, e não sei como funcionam os acampamentos de verão em outros lugares, mas aqui funciona basicamente a partir de uma classificação etária. E havia 3 grupos: o azul, o mais jovem, o amarelo, o médio, e o verde, o mais velho. Eu deveria ir no grupo amarelo porque eu ainda era muito jovem, mas por alguma razão fui levado para o grupo verde composto de pessoas que tinham 16 ou até 17 anos. O dia de que me lembro foi um dos últimos dias. Os instrutores que estavam cuidando de nós nos levaram ao ponto mais profundo da floresta para fazer um piquenique, e depois olharam para nós e perguntaram se queríamos brincar de esconde-esconde. Todos eram provavelmente velhos demais para isso, mas ainda assim eles prepararam a coisa, a qual a maioria se recusava até mesmo a se esconder. Eu era uma criança, é claro que eu estava muito animado e quando eles começaram a contar eu corri o mais rápido que pude para um lugar super distante para que eles não me encontrassem. Havia um pequeno rio, eu pulei sobre ele. E depois de alguns passos, senti uma mão pegando meus cabelos com muita violência. Tentei me virar, mas a mão escorregou para o meu pescoço e o pegou bem contra o seu lado. Eu estava aterrorizado e tentei lutar e resistir, mas a mão que me segurava era de um homem adulto com muita força. Comecei a gritar no topo dos meus pulmões, eu nunca gritei tão alto, mas aparentemente ninguém sequer me ouviu. E o cara começou a falar enquanto me arrastava para a floresta. Ele estava completamente louco e repetia: "Você vai ver, vou te machucar tanto que você vai chorar e gritar ainda mais." Lembro-me dele falando sobre me machucar, me agredir. Eu tinha apenas 13 anos. Tão aterrorizada. Eu nunca vivi nenhum abuso físico, nenhum espancamento, nada que fosse mais do que palavras. Ele me arrastou mais na floresta e eu continuei gritando, batendo nele, até que em algum momento eu encontrei uma maneira de morder a mão dele com toda a força da minha mandíbula. Ele gritou de dor e simplesmente gritou algo como: "Você está louca." Foi quando ele se machucou o suficiente que seu braço se retraiu, eu escapei e voltei para trás e fiz o sprint da minha vida. Acho que o cara perdeu o interesse em mim ou algo assim, porque ele não correu atrás de mim. Saltei de volta sobre o rio, e encontrei lá um dos meus únicos amigos em todo o acampamento. Continuei correndo e ainda não tenho certeza se ela viu o que aconteceu ou se ignorou. Fui até os monitores, mas me senti apavorada demais para fazer alguma coisa, ou mesmo contar-lhes. Então eu não sabia quem era, não sabia se era alguém do acampamento ou um estranho total, nem mesmo vi sua cabeça, sua pele, as roupas que ele estava usando. Nada. Eu estava tão assustada. Na mesma noite chamei meus pais, mas eles não puderam vir para me trazer de volta imediatamente. Tive que voltar para casa de ônibus como todos os outros. O que mais me aterrorizou foi que o cara poderia ser uma das pessoas do mesmo grupo que eu. Ele poderia ter me batido durante o sono e me arrastado para algum lugar. Há alguns anos, eu e 3 amigos fomos a um acampamento de verão de cross country que aconteceu em um luxuoso colégio particular. Eu tinha 16 anos na época e meus 3 amigos tinham 17.
Nós estávamos no mesmo dormitório. Cada 2 quartos estavam conectados pelo banheiro, então cada 8 compartilhavam um banheiro. Os meninos estavam no andar térreo e as meninas, nós, estavam lá em cima. Um dia, após nossa corrida matinal, eu e uma de minhas amigas, Emma, voltamos ao nosso dormitório. As outras 2 ficaram de fora e as 4 meninas do quarto ao nosso lado também. Eu sei de fato porque todas elas iam jogar futebol juntas e deixaram a porta do banheiro aberta para que eu pudesse ver que não havia ninguém lá dentro. Eu e Emma nos trocamos e depois nos sentamos em nossas camas e conversamos por cerca de 1 hora. Então começamos a rir de alguma coisa e alguns segundos depois ouvi uma voz profunda de homem rindo conosco. Eu parei imediatamente de rir e a Emma também. Olhamos uma para a outra silenciosamente por cerca de 1 minuto. Senti-me como se estivesse congelada. Então eu disse: vamos almoçar, ou algo do tipo, e pegamos nossas coisas e saímos. Pensei sobre isso, mas estava muito assustada para olhar no armário quando saímos. Dissemos ao meu treinador, ele também era um conselheiro, e então, quando voltamos, uma das conselheiras nos ajudou a procurar e não encontramos nada. Nada tinha sido roubado ou parecia que tinha sido movido. Não temos ideia do que aconteceu, mas ambas ouvimos. Um dos conselheiros foi olhar em volta, e encontrou pegadas de sapato na lama ao lado da escada de emergência que subia ao lado do prédio, bem ao lado da janela que dava ao nosso quarto. Não consegui mais relaxar por todo o acampamento. Eu era pequeno, tinha uns 8 ou 9 anos, e estava no meio do verão. Meus pais tinham que trabalhar, mas não podiam nos deixar sozinhos em casa, então nos colocaram neste acampamento de verão. Tenho algumas histórias a partir daqui. A sede, da qual não lembro o nome, tinha sido convertida de uma ala de um antigo hospital, e o resto do hospital estava fechado. Eles ainda estavam fazendo reformas no nosso lado do prédio, então o 3º andar deveria estar fora dos limites. É claro, quando algo está fora dos limites, as crianças começam a inventar teorias sobre o que está acontecendo. Havia rumores de que o lugar era assombrado, e alguns dos garotos mais velhos chegaram a afirmar que tinham visto coisas. Uma criança até se gabou de ter se esgueirado até o 3º andar e visto algo em um dos banheiros. Nós o pressionamos e ele disse que tinha ouvido alguém chamá-lo do banheiro, e quando ele foi investigar, era um quarto vazio, mas ele olhou pelo ralo de uma das pias e um amendoim apareceu e começou a falar. Na época, parecia estúpido, mas já havia muitos garotos mais jovens assustados, e de alguma forma, isso me fez ficar com arrepios, mentalidade de manada ou algo bobo assim. Nas semanas seguintes, todas as crianças circulavam estas histórias e incomodavam os cuidadores para nos levar lá para cima para ver o que havia ali em cima. Eventualmente as renovações chegaram a um ponto em que era seguro ir até lá, embora os cuidadores ainda nos mantivessem no 1º e 2º andares para nos acompanharem, e a praga chegou a um novo patamar. Eles se renderam um dia e prometeram nos levar para cima depois do almoço. Então todos começaram a subir as escadas e eu estava no fundo do grupo com um dos cuidadores, enquanto os outros 2 cuidadores lideravam o grupo. Subimos até o topo das escadas e é bastante chato, paredes brancas, faltando algumas portas nas molduras e um único ventilador no final do salão que foi ligado. O cuidador com quem eu estava parecia confuso e caminhou até o ventilador, desligou e o desconectou. O resto do grupo começou a caminhar em direção ao banheiro de amendoim e quando voltei para começar a fazer meu caminho até lá, pensei ter visto alguém de pé em uma sala vazia que eu estava perto. Eu mal o peguei pelo canto do olho e me concentrei no quarto, assustado, mas ninguém estava lá. Depois das últimas semanas ouvindo como o lugar parecia assombrado, assim como alguns incidentes menores que vou escrever abaixo, fiquei assustado e pronto para voltar lá embaixo. As crianças entraram no banheiro, e eu nem tinha chegado a ele quando todos começaram a gritar e a correr de volta para fora.
Eu me virei para voltar lá embaixo e notei que o ventilador estava ligado e funcionando novamente. Agora tenho que reiterar, todos estavam na minha frente, exceto um cuidador que estava ao meu lado e não poderia ter sido eu a ligá-lo novamente, como estava no outro lado do salão. Isto foi suficiente para mim e pedi-lhe que me levasse de volta lá para baixo. O resto das crianças exploraram um pouco mais, mas desceram logo em seguida. Não foi o mais assustador, mas o terceiro andar daquele lugar cimentou minha crença em fantasmas. Houve alguns incidentes menores durante a semana que antecedeu a investigação do terceiro andar. Uma das salas da sede do acampamento estava cheia de grandes formas de espuma que as crianças gostavam de subir e fazer fortalezas. A maioria delas eram leves o suficiente para serem carregadas, mas algumas peças eram muito grandes para que qualquer um, exceto os adultos, se movimentassem sem dificuldades. Lembro-me que uma peça em particular era apenas um grande retângulo. Era, definitivamente, a peça mais pesada. Lembro-me que muitas das crianças brincavam naquela sala, então decidi me mudar para outra sala que tinha algumas bonecas e figuras de ação. Tivemos um cuidador que nos levou até lá enquanto o outro ficou para trás. Mais ou menos na metade do corredor, ouço um som alto de slap que me fez saltar da pele. Eu estava na parte de trás do grupo novamente, eu era desajeitado e tinha a tendência de apenas seguir outras crianças, e rodei para ver aquela grande peça retangular posicionada atrás de mim a 30 centímetros de distância. A última coisa que me lembro claramente sobre o lugar foi um tempo em que estávamos todos reunidos no primeiro andar. Eu tinha deixado algo no segundo andar, e pedi para subir e pegar. Tínhamos apenas um cuidador conosco na época, e ela não podia me acompanhar com todas as outras crianças que precisava acompanhar, então ela mandou uma das crianças mais velhas me acompanhar por segurança. Chegamos ao quarto e a luz estava apagada, mas o que eu havia deixado estava bem perto da porta, então eu a agarrei. Imediatamente o garoto mais velho com quem eu estava gritou e começou a correr para baixo. Olhei para cima e vi o que parecia ser uma figura no canto da sala e saí correndo. Quando desci as escadas, o garoto riu e me provocou por ter medo de um cabide. Eu fiquei bravo, mas continuei com o dia. Perto do final do dia, estávamos de volta ao segundo andar brincando enquanto esperávamos que os pais aparecessem. Meu pai veio me buscar e eu voltei àquele quarto para recolher minhas coisas. A luz estava acesa, e não havia cabide naquele canto.